saúde misteriosos. Pai, apresenta a Ti, ó Pai, a Tua igreja em Tuas mãos, ó Pai. Vai começando, ó Pai, a derramar a Tua glória. Vai começando a derramar Teu ministério, ó Pai, nesse lugar. Senhor Jesus Cristo, apresenta a Ti, ó Pai, o pastor nesse momento, ó Pai, pregando essa noite. Apresenta a Ti, ó Pai, o missionário montado nas Tuas mãos, ó Pai. Vai, querido, derrama a Tua graça dentro do Teu servo. Pai, começa a derramar, Pai, anjo do céu, ó Pai. Retorne o Teu servo nesse momento, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, não deixa nada, ó Pai, impedir Teu servo ministrar a Tua palavra em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém, meu irmão? Glória a Deus, glória a Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos fazer uma leitura participativa da palavra de Deus. O livro que se encontra no livro aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 11 até o 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Soberano Deus é o nome do Senhor. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Arrabaçou demanda. E 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes, irmãos, de estar aqui com os irmãos. Eu estou aqui passando aqui uns 2 dias aqui na casa da minha sogra. Estou na minha folga, né? Vim para cá ficar uns 2 dias aí. Aí mais glória a Deus. Estou feliz com a presença de todos os irmãos que estão aqui. Já agradeço ao pastor por esta rica oportunidade. Estou feliz de estar com o pastor aqui, sua digníssima esposa, todos os irmãos. Glória a Deus. E os obreiros deste campo local. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Então vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas, e a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Vamos ler todo mundo em voz alta esse versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos de novo, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Põe o número 5 aí, irmão. Vou cantar um hino. Aleluia. Irmãos, não serei extenso na mensagem, não. Eu só passarei o necessário, só o Deus colocar no meu coração aquilo que o Espírito Santo estiver me lembrando para me passar para os irmãos hoje da passada. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, te adoramos nesta noite. Glória a Deus. Meu Deus. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão. Meu Deus. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, aleluia, foi quando estendeu a sua mão para
Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos perdidos, amados, e Jesus estendeu as suas mãos e nos tirou de lá. Glória a Deus. Quantas pessoas, pastor, não está querendo ter essa oportunidade e não tem, porque não tem força para estar como você, como nós estamos, irmãos. Muita pessoa quer estar na igreja, quer voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a estar junto contigo aqui nesta noite, e não estão, porque não tem mais força. As coisas do mundo tamparam o entendimento de muitos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: o Deus deste século cegaram o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam, não enxerguem a luz do Evangelho de Cristo. É verdade. Louvado seja Deus. Paulo ele foi criado na cidade de Tarsus. Paulo ele foi criado pelo homem chamado Gamaliel. A palavra Paulo simboliza pequeno. Paulo ele é o mesmo que consentiu na morte de Estevão. Estevão, quando ele foi levado para perto dos muros de Jerusalém para ser apedrejado, o apóstolo Paulo, ele ainda não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. O homem, quando está sem Deus, ele não tem nome, ele tem apelido, ninguém conhece ele por nome, mas quando ele aceita Jesus, até o seu nome muda, a sua história de vida muda, e não é a mesma, ela se torna outra. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, ele no dia da morte de Estevão, um dos segundos mártires da Bíblia, do Novo Testamento, na época de Jesus, ele consentiu na morte de Estevão. Consentir é ele estar ali a favor daquela coisa que aconteceu. Estevão sendo apedrejado, Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo, quer dizer, Saulo, ele ainda não conhecia o amor de Jesus. Ele só ouvia falar de Jesus, e cada dia que ele ouvia, mais a sua raiva e seu ódio, nojo pelos crentes aumentava mais na face da terra. Saulo, ele obedecia às leis, mas eram as leis de César. Ele era um homem que falava a verdade, mas a favor das leis de César. Saulo, ele, ao conhecer Jesus, a sua vida se tornou outra. Saulo, ele foi até o sumo sacerdote, que ficava a serviço de Caifás, e homem na época, e os homens que estavam ali na época no poder do sinédrio. Saulo, ele chegou até ali as autoridades, ele chegou até as leis ali da época, até o sumo sacerdote, e pediu uma carta para ir para a cidade de Damasco, arrastar os cristãos, espancar os cristãos, bater os cristãos, como eles tinham costumes na época de fazer tais coisas. E Saulo, ele ali pega a carta, ele chega nos principais sacerdotes, sumo sacerdote que estava a favor do sinédrio. Ele pegou e disse assim: olha, me dá uma carta aí, porque tem que ir para Damasco. Eu vou lá arrastar os cristãos de dentro dos templos, meu querido. E quando ele pegou a carta que ele estava indo, diz a Bíblia que ele enxergou uma luz diferente, apareceu uma luz pior do que o sol. Aquela luz bateu sobre o rosto dele. Ele estava junto com ali alguns soldados, companheiros seus, e quando aquela luz bate sobre o rosto de Saulo, o cavalo dele fica louco por aquela luz também, e quem sabe o cavalo dele deve ter inclinado ou pulado, derrubado ele. Mas Saulo, ele cai no
levantá-lo. E quando ele cai, o rosto dele já não é mais o mesmo. A visão outrora que ele tinha já não é aquela visão mesma. Meus queridos, quando ele cai, ele não consegue mais enxergar nada. Ele olha para um lado, para o outro, não consegue enxergar nada. Mas ele ouve uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ficava ouvindo aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta, diz a Bíblia, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Na hora que ele escuta aquela voz, e aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus, Saulo. Quem sabe Jesus interrogou mais ainda, dizendo: olha, eu sou Jesus dos cristãos que tu persegues. Meus queridos, eu quero te dizer o seguinte: Saulo, ele precisava de ter uma revelação, não uma revelação humana, mas ele precisava de ter uma revelação que vinha direto de Deus. Muita gente